Meus irmãos, graça e paz. Nós estamos nesta série que muito tem nos ensinado sobre o temor do Senhor como princípio da sabedoria. Este foi um tema amplamente desenvolvido pelo próprio Cristo, cuja sabedoria aponta, Paulo, os outros apóstolos, também os outros escritores de epístolas do Novo Testamento. E este tema da sabedoria vinda do Senhor para que nós possamos temer, obedecer e viver para Ele, é necessário para a nossa vida cristã sempre e todos os dias. A sabedoria nada mais é do que os princípios que são vistos, personificados na pessoa e na obra de Cristo Jesus. A sabedoria foi dada a nós por meio de Cristo Jesus e nós devemos vivê-la para a glória de Cristo Jesus. Só é possível ter sabedoria aqueles que temem ao Senhor. E é isso que nós estamos aprendendo nesta série, e é isso que veremos também neste momento, ao meditarmos no capítulo 5 de Provérbios, dos versos 1 a 14. Nós vamos ver que devemos aplicar, queridos, esse princípio de temer ao nosso Deus, de temer ao Senhor, evitando desobedecer ao Senhor, caindo em imoralidades sexuais. Este é um assunto, queridos, que parece um pouco pesado para toda a família da aliança que se encontra presente, e refiro-me a crianças menores, pré-adolescentes, porém não vejam desta maneira, porque a palavra do Senhor, ela é para instruir o povo de Deus em todas as idades. E não importa qual seja o assunto, devemos instruir o nosso povo. Porque claramente essa é uma das maiores dificuldades que nós como cristãos temos. E desde criança já se deve aprender que o cristão verdadeiro, ele evita tudo aquilo que é contra a vontade do Senhor, inclusive as práticas imorais, contra a palavra de Deus, as práticas sexuais que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então não se preocupe com isso, vocês que têm filhos mais novos, porque isso é amplamente necessário para o povo de Deus em qualquer idade. Provérbios 5, de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios, porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como o fel, e cortante como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afasta o seu caminho dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis. Para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida, você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Vamos orar mais uma vez? Soberano Senhor, é um privilégio, como povo da aliança, podermos estar juntos para cultuá-lo, louvá-lo, adorá-lo, mas também para aprender acerca da tua palavra. Ensina a nós, o teu povo reunido nesta noite, neste lugar, como é perigoso, ó Deus, ceder às tentações da imoralidade sexual, à carne e a qualquer outro pecado que desagrade ao Senhor. Não importa a idade. Ajuda-nos não apenas a compreender, mas
amar esta verdade e buscar praticá-la na força do operar do teu Santo Espírito. Porque sabemos que este é um problema, ó Deus, não só para nós, mas para toda a humanidade. As tentações da carne quanto aos aspectos sexuais. Mas que o Senhor nos livre da queda, nos livre do mal e nos dê prazer, ó Deus, na santidade, na obediência e na pureza. Ajuda-nos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, provavelmente é de conhecimento de todos nós presentes aqui nesta noite o seguinte ditado: aquele que não ouve conselho, ouve, coitado. Aquele que não ouve conselho, ouve, coitado. Isso porque, queridos, na vida, no decorrer da nossa vida, muitas vezes nós nos deparamos com diversas situações adversas. Para algumas delas estamos preparados, pois já experienciamos e aprendemos como nos portar em meio a elas quando surgem nos devidos tempos. Mas para outras, não estamos preparados o suficiente. Somos pegos de surpresa e rapidamente nos encontramos envolvidos nelas, em situações adversas, complicadas de lidar. Mas é neste momento também que nós tendemos a procurar conselho de algumas pessoas mais experientes, que já passaram por essas situações, que nós nos encontramos de uma forma nova. Buscamos conselhos, queremos aprender como lidar, e por isso nós procuramos essas pessoas mais experientes ou qualquer outra coisa que possa nos ensinar. A grande questão é que, em meio aos bons conselhos que às vezes nós recebemos, nós ainda assim somos obstinados a seguir a nossa própria razão, o nosso próprio coração, a nossa própria maneira de agir. Dizemos assim: não, eu dou conta, eu sei como lidar, eu vou fazer dessa maneira, isso aqui que vai dar certo. O conselho dessa pessoa mais madura, mais experiente, a verdade sobre como lidar com isso não serve para mim, eu vou fazer a minha vontade. E aí o que é que acontece? Você acaba se dando mal, porque não ouviu o conselho, porque não ouviu a boa diretriz, porque não escutou aquele que tinha mais experiência do que você. É então que surge o ditado: aquele que não ouve conselho, ouve, coitado. E queridos, este texto em Provérbios capítulo 5 traz bons conselhos da sabedoria de Deus para uma situação que nunca estaremos preparados o suficiente pela nossa razão, que é a tentação que temos na carne para cometer determinadas imoralidades sexuais, tanto de forma interior como de forma exterior. E quem ignora, queridos, esses conselhos da sabedoria de Deus sobre a pureza sexual, certamente se arrependerá amargamente. Amargamente. E é sobre isso que nós iremos meditar nesta noite através desse texto. Queridos, nós vimos que nas duas últimas palestras do Pai, aqui no capítulo 4, elas são sobre como evitar o caminho dos perversos e sobre como ter um compromisso inabalável com o caminho da vida. Com o caminho da vida que a obediência ao Senhor traz e que se reflete no coração, nos olhos e na boca. Ou seja, na vida interior, mas também na vida exterior. O pai estava preparando o jovem para as admoestações que viriam a seguir no capítulo de número 5. Em especial dos versos 1 a 14, nós temos aqui um chamado para evitar a imoralidade sexual, onde está se advertendo contra a mulher adúltera, sedutora, que oferece sexo fácil, mas que levará a um caminho de amargor e ruína, sendo esta uma metáfora para toda espécie de imoralidade que existe, para toda espécie de carnalidade que existe nessa área, mas que somente a sabedoria de Deus pode livrar e pode libertar. Os conselhos que vêm da sabedoria são os melhores para lidar com essa situação e com esse tipo de tentação. Sendo assim, nós vamos meditar então no seguinte tema: a sabedoria te livrará da imoralidade sexual. Você precisa ter isto claro em mente. É isto que o texto está afirmando. E por que, queridos, nós devemos confiar nisso? Porque ela ensina como reconhecer esse perigo de verdade. Ensina como reconhecer esse perigo de verdade.
Observem esses 4 termos importantes nos versos 1 e 2. Sabedoria, inteligência, discernimento e conhecimento. Há uma ligação, queridos, ou interação entre esses termos aqui no texto. Porque antes de abordar aspectos do corpo propriamente dito, que consuma certas espécies de imoralidade, Salomão ressalta aqui aspectos da mente, do coração, da vida interior. Por quê? Porque é aqui dentro, na nossa vida interior, que começa toda espécie de imoralidade. É na cobiça do coração que começa toda espécie de imoralidade que será externalizada. Lembre-se das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 5, verso 28. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenções impuras, já cometeu adultério com ela no seu coração. Cristo deixa muito claro isso. Aqui também, em Provérbios 4, 23, Salomão diz que se deve guardar acima de tudo o coração, porque é daqui que procede as fontes da vida. É nesta fonte, queridos, que pode começar ou se pode aplacar pela sabedoria, inteligência e discernimento e conhecimento tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. E diante desse contexto aqui que nós estamos vendo também, é possível afirmar que, às vezes, queridos, você pode até não cometer uma imoralidade sexual por meio de um ato físico, mas isso não significa que você não se envolve em imoralidade. Porque muitas pessoas, muitas vezes, crentes, estão intactos no aspecto físico, não se envolvem fisicamente com outra pessoa, mas o coração está ardendo, desejando a mulher do próximo, desejando o marido do próximo, desejando o rapaz que vê na academia, a moça que vê na academia, o colega de trabalho, a colega de trabalho. E nisso caracteriza-se como uma imoralidade também. Infelizmente, eu já conheci muitos irmãos cristãos que acabaram caindo em pecado, mas que antes até mesmo falavam, olha, eu não traio minha esposa fisicamente, mas no meu coração eu estou desejando. E a gente dizia, toma cuidado, porque você já está em pecado, você precisa lutar contra isso. Mas quando via já era tarde demais. Não conseguia segurar os impulsos, porque o homem exterior, ele é aquilo que existe no seu interior. Nenhum homem consegue esconder por muito tempo no seu exterior aquilo que ele é no seu interior. Mas, queridos, a orientação do pai vem mediante um perigo iminente aqui para a vida do jovem filho, a qual ele descreve como a mulher adúltera. A mulher adúltera. Já antes sinalizada no capítulo de número 2. A mulher adúltera era aquela que no capítulo 2 até tinha tido contato com o povo de Deus, era mulher estrangeira, mas ao invés de se apegar ao povo da aliança, acabou por querer pervertê-los. E assim também, queridos, aqui fala-se novamente da mulher adúltera, daquela que seduz, daquela que chama, daquela que quer trazer para um caminho de morte, cujas palavras são doces. Aqui está falando, queridos, da sedutora, da casada, não apenas daquela que se prostitui, mas aquela que tem um compromisso, uma aliança e quer quebrar. E, queridos, neste mundo onde homens e mulheres adúlteros são romantizados, devemos compreender que pessoas com essas características constituem um grande perigo, tanto lá fora, tanto dentro da igreja também. Porque muitas vezes nós olhamos para lá fora. Não, o mundo está jogado no adultério, as pessoas romantizam o adultério. Adultério é uma beleza para o mundo aqui fora. Quem comete adultério é tido como esperto, mas muitas vezes a gente não se preocupa com o que há dentro. E quantos são os adultérios cometidos dentro da igreja? Dentro da casa do Senhor, aonde deveria haver pureza, onde deveria haver santidade. E esse é um perigo que sim devemos tomar cuidado aqui dentro também, partindo especialmente do nosso coração. Porque o adultério, ele é uma quebra de aliança, literalmente, primeiramente com Deus, mas também com o próximo, com o cônjuge, com a igreja do Senhor. Lembre-se, nós somos um corpo. Cada um de nós constituímos um corpo e devemos ter fidelidade, porque quando nós estamos em pecado, todo o corpo do Senhor sofre.
Então, há uma quebra de aliança de ambos os lados. E este é um alerta não só para homens, porque a ideia de mulher adúltera aqui vai abranger para tudo o que é contra a lei de Deus, para toda espécie de tentação e sedição que pode levar à morte. A ideia da mulher adúltera era uma linguagem ilustrativa para se referir a tudo. Tudo que era contra o Senhor. Inclusive Israel, o povo de Deus, já foi chamado de mulher adúltera. Mas esta mulher do texto é descrita como aquela que destila mel, e suas palavras são mais suaves do que o azeite. O que significa isso? Provérbios 6:27 abrange essa ideia. Ela é aquela que lisonjeia com os lábios. Tudo isso aqui é uma linguagem metafórica para se referir à sedução imoral, a fala, o papo. E quando um coração está tomado pelo pecado, as palavras que seduzem para a imoralidade, para o erro, são mais atraentes. Elas puxam, elas envolvem. A ideia aqui é de tentação para se envolver numa imoralidade que vem como uma promessa falsa, que será algo doce, que será algo emocionante, que será algo agradável, que será algo vantajoso. Aliás, queridos, abrangendo aqui, todo pecado apresenta, antes de ser consumado, essa falsa promessa. Todo pecado no nosso coração sempre se apresenta desse jeito. Não, vai ser emocionante. Você é um filho da aliança. Você não pode ter um relacionamento com quem não é filho da aliança. Mas, vai lá porque vai ser legal. Aí depois você traz para a igreja e essa pessoa vai virar crente, Uma das maiores mentiras que eu já vi. Isso aí é um caso em 1 milhão. Às vezes dá certo, mas muitas vezes, na maioria das vezes não dá. Mas todo pecado é assim, vai ser legal, vai ser doce, vai ser emocionante, vai ser agradável, vai ser vantajoso. O pecado atrai com essa falsa promessa, meus irmãos. Mas isso aqui é o quê? É um reflexo do próprio diabo que mascara a realidade. Foi assim no Éden também. Irmãos, às vezes eu tento imaginar como foi aquilo. O homem, ele tinha pleno relacionamento com Deus, Adão e Eva. Tinha um pleno relacionamento com Deus, mas eles olharam para aquele fruto, enrodado pelas palavras de Satanás, como a melhor coisa. E quantas vezes nós, os filhos de Adão e Eva, somos assim? Está aqui a promessa, está aqui o relacionamento com Deus, está aqui tudo que há de bom, mas deixa eu olhar para aquele fruto miserável que está me tentando, para eu ir lá e consumar o erro. O pecado, ele se apresenta dessa forma, mas na verdade as consequências são amargas. É isso que o texto diz. Verso de número 4, mas o seu fim é amargo como fel. É cortante como uma espada de 2 gumes. Fala-se aqui da sedução disfarçada de destruição. É dito aqui que a sedução, queridos, é como se fosse uma espécie de absinto, é aí que está traduzido na sua Bíblia como fel, né? É a ideia aqui de absinto, era uma planta conhecida por seu sabor extremamente amargo e propriedades tóxicas em grande quantidade. Já existe uma bebida hoje, né, chamada de absinto, mas antes era essa propriedade tóxica que vinha das plantas. Muitos tomavam essa substância, mas como era amarga, misturava com alguma coisa doce, ou então com um vinho que viria ao paladar mais agradável. E no início o sabor era agradável, depois vinha o estrago para o corpo, para o sistema nervoso. Muitos tinham problemas renais, outros defeitos que davam no corpo e chegavam até a morrer pelo uso excessivo dessa substância. E aqui está dizendo, queridos, que essas palavras são assim, parecem agradáveis no início, mas depois é totalmente prejudicial. É como uma espécie de absinto, é fel, é amargo para a vida. É também uma espada de 2 gumes, ou conforme o texto hebraico, uma espada de 2 bocas. E como explicar melhor isso, queridos? Lá em Isaías 1:20, é dito que essa espada é aquela que devora as pessoas, de ambos os lados, de 2 bocas. Na verdade, a ideia de 2 gumes. É como então se os lábios da mulher adúltera fosse suave no paladar, mas no dia do acerto de contas ela ia estragar.
e a devorar. Uma espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. Ela arrebenta mesmo como pode. É a ideia de criar o máximo de danos possíveis. Quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoite e desonra, e a sua vergonha nunca passará. Provérbios 6, 32 a 33. É dito também que os pés dessa mulher descem para a morte, para o inferno ou para o Sheol. Eu já expliquei a vocês aqui na exposição de Provérbios que o Sheol era uma metáfora, era uma linguagem para o lugar onde os mortos habitam. Ou seja, a mulher adúltera, ela caminha para a morte e quer puxar outros com ela. Isso é maligno. Isso é horrível. O verso 6 diz que ela não faz plano na vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Lembre-se que é dito nos capítulos anteriores aqui de Provérbios que a sabedoria aplana o caminho da vida. É dito que a sabedoria dá tempo de vida e paz. Mas o que a mulher adúltera ela faz? Ela não plana essa vereda de vida. Ela anda errante e leva os outros a andarem errantes também. Ah, queridos, que metáfora horrível. Todo pecado, na verdade, é assim. É desvio, é enganoso, é mentiroso e as consequências são sempre horríveis, mas infelizmente, queridos, quantos são aqueles que estão lançados nas imoralidades sexuais? Desde pastores, presbíteros, pessoas que estão envolvidos na autoridade da igreja de maneira geral, pessoas que estão à frente da igreja, muitos dentro das igrejas, me refiro à igreja de maneira geral, a gente conversa, a gente tem relatos aí, e muitas vezes as coisas acontecem e as pessoas ficam abismadas. Recentemente nós estamos falando também de muitos homens de Deus, conhecidos, pregadores mundiais, escritores, que estão caindo em adultério, escândalos surgindo. Como é que pode fulano de tal fazer isso? Mas é porque o coração já está tomado. Porque o interior já está tomado. Talvez você que está aqui nesta noite, eu não conheço o seu coração, mas provavelmente o seu coração está tomado por algum pecado que o seu rosto ainda não está mostrando. Mas isso é perigoso, porque uma hora vai externar. O homem não esconde o que tem dentro do seu coração. E a imoralidade sexual, queridos, é a morte disfarçada de prazer. As pessoas estão aí se dando ao prazer da carne. As pessoas estão se dando ao prazer nessa área, mas elas não percebem que o fim é a morte. E para quem está lá fora parece até normal. Relacionamento sem compromisso, um fica com o outro e assim vai, adultério, tudo quanto é tipo de coisa. Mas para quem é crente ou para quem está na casa de Deus, saiba, você não vai pecar em paz. Não vai haver paz. Não vai haver coisas boas, consequências boas de imoralidade. E eu não falo apenas para jovens mais novos. Eu não falo apenas para casais já maduros, mas também para as pessoas mais velhas. Sabe qual é um problema que nós estamos enfrentando dentro das igrejas também hoje, conversando com muitos colegas, isso tem ficado claro? Pessoas que já passaram de uma certa idade, que acham que tem uma carteirinha que dá passagem livre para eles para cometer o que quiser nessa área. Namorar com quem quiser, viver uma vida sexualmente ativa sem casar, como se a idade concedesse a eles a liberdade de estar fazendo esse tipo de coisa. Não é pecado do mesmo jeito. Não importa a idade, você não tem o direito de estar fazendo aquilo que é contra a palavra de Deus. Sendo jovem, sendo velho, sendo novo, o que for, a lei é a mesma para todo mundo. A lei de Deus, a palavra de Deus é a mesma para todo mundo, queridos. Então nós não podemos também cair nisso. Todos devem estar atentos, todos devem estar atentos a esse alerta que a sabedoria de Deus dá. E isso, queridos, é um sinônimo de ir contra ao que este mundo prega. A tudo que este mundo aceita. Meus irmãos, devemos compreender que devemos guardar a prudência. Em Colossenses 2:3 diz que só em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria.
Como eu tenho ensinado a vocês, a sabedoria aponta para Cristo, e os apóstolos viram isso claramente. A igreja primitiva viram isso claramente, e é dito que em Cristo estão os tesouros da sabedoria, inclusive como saber lidar com a imoralidade sexual. É em Cristo que nós achamos força para isso. É Cristo que é o nosso maior exemplo, que foi santo, que não cometeu pecado, que não teve engano na sua vida, que nós estamos então preparados para aprender com Ele, viver com Ele, pelo que Ele conquistou, para lidarmos com esse problema que assola a igreja de Deus desde os primórdios dos tempos. Ah, meus irmãos, é dito aqui que a mulher adúltera, ela fala, ela traz um prazer aos ouvidos e ao corpo como se fosse mel. O mel é algo agradável ao paladar, mas nós devemos entender que assim como a sedução do pecado nessa área e qualquer outro, não devemos nos alimentar disso, porque devemos olhar para o que diz João 6,35, que Cristo é a comida que nós precisamos, Cristo é a bebida que nós precisamos, Cristo é o alimento de fato que vai saciar o nosso coração, que pode saciar verdadeiramente a nossa vida, a nossa carne pecaminosa só pode ser apaziguada pelo alimento que é Cristo Jesus. Portanto, é em Cristo que nós achamos tudo que é suficiente para reconhecer esse perigo. O perigo que é a imoralidade sexual. Mas o texto traz também aqui uma outra verdade. A sabedoria livra-nos da imoralidade sexual, pois alerta contra as terríveis consequências que ceder a esse pecado traz. A partir do verso 7, o pai chama a atenção mais uma vez do seu filho. Escuta o que eu digo, não se desvie das minhas palavras. Em Provérbios 9:13, é dito que a mulher loucura tem uma casa no alto da cidade, e ela fica na porta da casa seduzindo os tolos. Aqui no livro de Provérbios, a mulher sabedoria é apresentada. Ela tem uma casa no alto da colina, ela tem o banquete da vida, tudo apontando para Cristo. Ela traz o alimento para a vida. Mas a mulher adúltera, a mulher loucura, ela também tem uma casa no alto da colina. Ela se assenta na porta e ela chama, ó, vem cá. O antagonismo entre a verdade e a mentira, entre a vida e a morte. E a morte diz, vem cá, vem que eu tenho delícias para você aqui dentro. Sabendo disso, o que é que o pai diz no verso 8? Afasta o seu caminho dessa mulher e não se aproxime da casa da porta dela. Não se aproxime. Com isso, Salomão está dizendo, queridos, para não alimentar a tentação. Não está dizendo assim, não adentre, não vá para dentro da casa, não se aproxime. Salomão está dizendo para não flertar com uma tentação. E abrangendo, queridos, esse princípio aqui, pare de flertar com o pecado que você tem problema. Para de flertar. Seja qual for a ira, a amargura, a falta de domínio próprio com o consumismo. Consumismo é pecado, viu? Eu tenho dinheiro para comprar. Isso quando tem, porque a maioria se endivida. Faz o que não pode. Parcela 1000 vezes. Fica com a corda no pescoço. Consumismo é pecado. Aí às vezes muito tem problemas com consumismo. O que é que faz? Vou pro shopping passear. Ó, tá indo pra boca do leão. É? Vou pra 25 de março. Vou pro Brás. Tá indo pra boca do leão. Se afaste de determinadas tentações. Eu estou dando um exemplo prático aqui, mas tem outra coisa. Gula. Tem uma coisa, queridos, que acaba com a gente sem a gente perceber. Tem um ditado que diz assim, crente não bebe, mas come, né? Coisas erradas, porque o crente pode beber, mas com ordem e decência, sem embriaguez, nos momentos certos. Mas a ideia de comer sem nenhuma restrição, isso é gula.
E às vezes as pessoas têm problema com a gula, mas não se atenta a isso também. Estou ansioso, o que é que eu vou fazer? Vou comer. Quero mais, quero mais, quero mais. Ah, passei aqui, vou comprar coisa para comer. Sempre alimentando um problema que está tendo e não consegue chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho um problema com gula, eu tenho um problema com comida, me ajuda, está prejudicando meu corpo, está me fazendo pecar. Eu como sem vontade de comer, mas porque simplesmente eu estou ali querendo comer, eu compro comida, faço isso e aquilo. Cuidado, é pecado do mesmo jeito, fuja. A embriaguez e outras coisas, queridos. Não flerte com o pecado. E essa é a orientação para a imoralidade, não flerte. Se você tem problema com os olhos, para de olhar. Para de olhar. Ah, estou com o celular na mão. Aí você abre lá, o Instagram começa. Gente seminua, meio pelada. E aí vai, né? Não, eu consigo ver porque eu sou forte. Sabe qual é o problema disso? Eu vou chegar perto aqui para ilustrar para vocês. Preste atenção. A gente sempre acha que pode viver nesse limite aqui, ó. Entre o não cair e cair de um abismo. Então, eu vou ficar no limite. O limite é assim, eu já posso olhar, eu posso consumir, mas eu não estou nem pensando no ato em si, nem estou traindo minha mulher ou meu marido, então eu posso ficar aqui. Só que eu tenho uma coisa para te dizer, esse limite já é pecado. Esse flerte aqui já é pecado. A boca do abismo não só é pecado, mas é prejudicial para você. É prejudicial para mim. Mas nós temos essa falsa impressão, muitas vezes, queridos, de que temos um limite que a gente consegue chegar, mas a Bíblia diz o seguinte: fuja. Fuja disso. Não tenha segredo com seu cônjuge. Não ponha senha no celular. Não esconda nada do seu marido. Não esconda nada da sua mulher. Não esconda nada dos seus pais. Não esconda. Porque tudo isso é o quê? É flertar com o erro. É dar lugar para o erro. Se você está se sentindo tentado, peça ajuda. Peça ajuda ao teu pastor, que é esse que vos fala. Peça ajuda ao presbítero. Ninguém vai chegar aqui na hora do sermão e começar a falar: irmão fulano de tal, está pensando isso, está cometendo tal pecado. Vocês nunca viram isso aqui? Mas a experiência que com certeza vocês têm comigo, com o Alberto, com os outros presbíteros e pastores é: a gente aconselha, a gente ama, a gente trata, a gente dá conselho e a gente está junto. Se você está tendo dificuldade em qualquer área, chama, peça ajuda ao teu irmão também. A Bíblia diz que primeiramente nós devemos cuidar dos de casa. Peça ajuda ao teu irmão, ore com o teu irmão, aconselhe o teu irmão, chame o teu irmão para poder pastorear uns aos outros em amor. E assim as coisas vão caminhando e nós vamos nos ajudando. Ninguém vence batalhas ou guerras sozinhos. Colossenses 3,5 diz: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maudesejos e avareza, que é idolatria. A desobediência a Deus é caracterizado como idolatria. Samuel disse isso para Saul. A desobediência é como o pecado de idolatria. 1 Tessalonicenses 4,3 diz: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês que se abstenham da imoralidade sexual. Agora eu lhe pergunto, se não fosse um problema tão grande, por que Deus falaria isso tantas vezes? Do Antigo ao Novo Testamento não existe separação entre Antigo e Novo, é uma ideia só. Tudo constitui algo complementar. Mas olha quantas vezes o Senhor chama a atenção. Em milhares de anos o Senhor chama a atenção às vezes para a mesma coisa. Então nós nunca seremos fortes o suficiente. Ninguém é suficiente forte para lidar com esse pecado de sedução. Ser forte é você fugir. Ninguém é suficiente forte para lidar com as tentações nessa área que tanto puxa. Mas quando a gente fala de fugir, não é você ir para qualquer lugar, fazer qualquer outra coisa para ocupar a cabeça, mas é você fugir para Jesus. Qualquer tentação da sua vida, fuja para Cristo. Vá para Cristo, evite o mal, mas vá para a porta da sabedoria, para a casa da sabedoria, se alimentar do pão da vida. Há um cântico que eu gosto muito, de um cantor mais conhecido para o Nordeste, que é o Armando Filho, não sei quantos aqui conhecem. Ele tem uma música que canta que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
E uma parte da música diz o seguinte: quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra. E encontra razões para vencer e continuar a jornada. É em Cristo que a gente vai largar as tentações. Não, pastor, mas eu estou com meu coração tomado. Como é que eu vou chegar diante de Jesus com essa vergonha toda? Queridos, não há mais condenação. Cristo está de braços abertos para nos acolher e nos pastorear por meio da sua palavra. A oração e outra coisa, você não esconde nada de Deus. A gente tem essa mania de achar que a gente esconde as coisas das pessoas. Não, ninguém vai saber o que eu estou pensando, mas Deus está vendo. Então é aos pés dele que você deve buscar ajuda. O adultério, como já foi dito, está na moda. A grande mídia estimula o adultério. As tramas das novelas da Globo, né, que o diga, os filmes que induzem as pessoas a romantizarem adultério, põe lá o galã, a moça, né, que é a mais bonita de todos, sempre romantizando o adultério, o erro nessa área. Porém, tudo isso que influencia assim as sociedades esconde uma total desgraça e tragédia. E os versos aqui vão levar a um conhecimento mais abrangente do que seriam essas consequências. O verso 9 diz o seguinte: para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis. Os melhores anos da vida, querido, segundo o texto aqui, de um homem ou de uma mulher, são envenenados e adoecidos quando se adultera, quando se fornica, quando se faz sexo antes do casamento e qualquer outro tipo de imoralidade que estamos constantemente falando. Dar a outros a honra, o vigor da vida é dada a outras pessoas e esses anos são envenenados. São tidos como cruéis. Não dá para sobreviver a eles. O verso de número 10 diz: para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não se acabe em casa alheia. Isso aqui é uma metonímia para as aquisições obtidas pelo trabalho árduo. O termo utilizado aqui é o mesmo de Gênesis 3, quando disse que o homem, ele fadigaria no labor da terra para conseguir o sustento. Esses bens, então, eles são conseguidos com muito labor, com trabalho árduo, mas fica para os outros. Fica para outras pessoas. E o que é que de fato isso significa? Na época, um marido que tinha uma esposa adúltera, ele podia ser indenizado, tornando o adúltero seu escravo para o restante da vida. E ainda ficava com o que é dele. Vai se essa moda pega, né? E nenhum pagamento em dinheiro poderia ressarci-lo. E embora a imoralidade nos nossos dias não comine em escravidão, lembre-se do seguinte: traz pagamento de pensões para aqueles que são cônjuge, para os filhos que são deixados para trás. Sabe qual é outra consequência? Lares despedaçados, dor, ciúmes, pessoas solitárias, certas doenças. Tudo que você conseguiu adquirir com o tempo da sua vida, você perde em pouco tempo. Por causa do adultério. Eu já vi alguém falando assim, ó, quando você quiser largar sua mulher por outra, lembra da pensão, viu? Tá caro pagar a pensão hoje. E a gente ri, mas é uma verdade ilustrativa. O adultério não dá nada que presta. As imoralidades, sabe uma das coisas que mais quebra o meu coração? E eu falo para vocês que quebra mesmo. As pessoas aí vivem igual cachorro. Vocês me entenderam. Fazendo em qualquer lugar, se envolvendo com tudo quanto é tipo, em festa, sem pudor nenhum. Aí de repente uma moça engravida. Aí nasce uma criança que não se sabe inicialmente nem quem é o pai, aí tem que ficar fazendo teste para ver quem é o pai. Aí acha o pai, ou o pai é casado, ou já tem um compromisso com outra pessoa, não quer nada. Como infelizmente alguns amigos nossos aí passaram há um tempo. Aí cresce uma criança num lar incompleto, sem uma parte fundamental por perto, tendo do pai apenas o dinheiro por sustento,
Isso quando tem. Às vezes tem uma figura masculina. Isso quando essas pessoas não pegam os filhos e dão. Dão para qualquer um. Lares adotivos, às vezes para qualquer um. Eu conheço uma pessoa, na cidade onde eu morava, que ela teve um filho atrás do outro. Ela tinha um filho e dava. Tinha outro filho e dava. Como é que os filhos eram concebidos? Loucura, festa, coisas desse tipo. Então, não há vantagem nenhuma. A pessoa perde aquilo que ela viveu para ter. Sempre há consequências. Mas tem outra aqui, conforme o verso de número 11. No fim de sua vida você ficará gemendo, quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. É dito aqui que o vigor físico, ele vai embora. É dito que o corpo definha, é exaurido, gasto, e chega a um ponto de colapso. Não tem fim em decorrência da atividade em si, mas do trabalho árduo ocasionado pela ilegalidade e imoralidade. Você perde o seu vigor de vida, mas quando a gente fala de crentes, o crente verdadeiro, quando ele comete esse tipo de coisa, ele perde o seu vigor. Ele é tomado pela tristeza, ele já não faz mais nada direito. A sua vida vira literalmente uma bagunça. Literalmente uma bagunça. Você perde a paz, você perde tudo. A sua vida vai definhando. O que é que Davi disse? Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. E o meu vigor se tornou em quê? Sequidão de estio. Olha as palavras de Davi, porque o pecado na vida do crente traz isso aqui, meus irmãos. Mas aí então chega o verso de número 12 que diz: então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? E porque o meu coração desprezou a disciplina, não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. E aqui entra o ditado: quem não ouve conselho, ouve coitado. O que dizer de Sansão? Homem forte, nazireu de Deus, desobediente, perdeu sua força, perdeu sua visão, perdeu a sua liberdade por ceder à sedução da mulher estrangeira. O que dizer do filho pródigo, que sabia que o melhor lugar era a casa de seu pai, mas só enxergou a ruína quando já estava no fundo do poço? E aqui nós temos outro princípio, queridos. Aprenda a ouvir aqueles que o Senhor colocou também na tua vida para te orientar. Aprenda a ouvir aqueles que o Senhor colocou na sua vida para te orientar. Oriente-se pela palavra de Deus, mas também dê valor àquele que está te ensinando para o teu bem. Ainda que muitas vezes puxe a tua orelha, fale verdades que você não quer ouvir, mas ouvir é importante, principalmente quando as instruções vêm baseadas na palavra de Deus, para que não cheguemos a esse estado de dizer bem que eu poderia ter ouvido. Será que Sansão não pensou isso? Será que Davi não pensou isso? Com certeza pensou. Deus coloca placas em nosso caminho. Placas que nos alertam, olha as curvas sinuosas, pontes estreitas, aclives, íngremes e dos declives perigosos. A viagem que é a vida, se não trouxer uma observância naquilo que Deus manda a gente fazer, é só desastre. Tem outra coisa aqui. Não escutei a voz dos que me ensinam e quase caí em ruína completa no meio da congregação. O que é a ideia aqui de meio de congregação, queridos? Nunca se refere ao ato de chamar pessoas. Venham cá ver o erro que fulano de tal cometeu. Não. A linguagem aqui era do juízo que acontecia na época nas portas da cidade. Existia o juízo quando pessoas eram apanhadas em adultério. Então os juízes, os anciãos se reuniam na porta da cidade e todos ficavam envergonhados por causa do pecado cometido, caíam em desgraça. E olhando aqui, queridos, uma vez que se torna público, o adultério provoca vergonha, a imoralidade provoca vergonha, humilhação diante do ente querido e traz perda de respeito na comunidade em geral. Não é uma ofensa só de um para com o outro, é algo social, não é apenas pessoal. E quando nós falamos de igreja, o que acontece quando as imoralidades são expostas? Vergonha. Vergonha.
Claro que não é envergonhar em si, é para tratar. Muitas vezes, quando disciplinas existem, é para tratar, é para cuidar, mas surgem às vezes como uma bomba. Às vezes a gente não está nem preparado para isso. Mas a vergonha vem, nunca será individual. Entenda uma coisa: o seu pecado e o meu pecado cometido, se não houver arrependimento, nunca será com efeito individual. Toda a congregação será afetada e a igreja sofre com isso. Meus irmãos, mas mais uma vez nós somos alertados a olhar para a personificação da sabedoria, que é Jesus, nosso Salvador. Jesus foi tentado também. Hebreus 4,15. Ele passou pelas mesmas tentações que nós, mas não pecou. E porque ele passou pelas mesmas tentações que nós, Hebreus 2,18 diz que ele sabe como nos ajudar. A tentação que você tem para pecar, para ceder na imoralidade ou qualquer outra coisa, Jesus é aquele que sabe como te ajudar. É isso que as Sagradas Escrituras dizem. É para Jesus que você deve recorrer, não deixe de olhar para Ele. Nos é dito também que Jesus nos dá o Espírito Santo, e é o Espírito Santo, conforme Paulo ensina em Romanos 8, que tem poder para trabalhar em nós, para que fujamos da tentação. Use a espada do Espírito, a palavra que Jesus usou contra a tentação. Quando Jesus foi tentado por Satanás, a sua carne sentiu fome, Jesus não simplesmente disse primeiro, arreda-te. Mas Satanás, usando a palavra erroneamente, Jesus usou corretamente. Peça a Cristo que lhe dê forças, queridos, para poder usar a palavra de Deus para lidar com as suas tentações. O que é pecado já está escrito, mas também o que é que te alimenta para fugir dele já está escrito. E assim nós precisamos prosseguir, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual não, olhando para a vergonha que iria lhe causar a cruz, perseverou. É para ele que nós devemos olhar, é nele que nós devemos nos apegar para a glória de Deus. Jesus é a nossa rocha que nos firmamos para sermos fiéis e não cedermos às imoralidades sexuais da vida ou qualquer outro tipo e espécie de pecado. Ouça a voz da sabedoria de Deus. Se apegue à sabedoria de Deus. Para que você não chegue e diga, não ouvi conselho. Agora estou ouvindo, coitado. Que Deus nos livre disso, meus irmãos. Vamos então cantar justamente aquilo que precisamos, que é ter a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra Ele. É centralizarmos na palavra de Deus para permanecermos nele, em Cristo Jesus. Convido os irmãos a colocarem-se de pé.